Vamos para a glória de Deus então na palavra de hoje à noite. Hoje é um culto de libertação, né? As sextas-feiras Deus nos reserva para isso. E nós vimos na abertura que é através de Jesus que nós somos libertos. E quem é Jesus em nosso meio? Senão o seu Espírito que está aqui, habitando em nós, né? Enchendo esse lugar da sua glória, presente para honrar a palavra dele. E a palavra dele, que é justamente o verbo. Um dia se fez carne, mas a palavra é viva e eficaz. É a única que tem o poder de discernir pensamentos e no mais oculto, mais escondido da mente humana, para trazer à luz aquilo que está em trevas. Então por isso que você ouça com todo cuidado, com todo temor, com toda reverência a palavra de Deus, porque é a revelação do Espírito Santo. E ela tem um fim, um propósito, que é a edificação da igreja de Jesus Cristo na terra. Diga amém? Então, vai desculpando a dificuldade da voz, é por causa do resfriado. Na terça-feira, foi depois de terça, não sei quem esteve aqui conosco na terça-feira, mas um grupo grande que está aqui, e pôde comprovar, quando nós saímos daqui, até a filhinha, na hora que saiu, falou, está quente, né? Você vê uma criança, tão pequenininha, ela saiu e falou, está quente, ela fez assim, não fez? Calor, ela falou? Calor, né? Calor. De uma criança, né? Parecia que você estava entrando num forno. Exato, irmão. Qual a palavra certa? Ou para quem já teve em sauna, numa sauna, né? É impressionante como estava a diferença. E aquela diferença a gente convive com ela constantemente nesse clima agora, né? E eu, casualmente, paralelo ao verãozão, entrei numa dieta aí que é natural que o organismo fique um pouco debilitado, né? É aquela dieta famosa depois das festas, né? É natural que fique debilitado um pouco o corpo humano, por isso que a gente fica aqui. Então a nossa carne é como Jesus mesmo disse, ela é fraca. O espírito está pronto, diga amém? Mas a carne tem que vigiar, né, amados? E foi depois de terça-feira, sabe aquela mudança de clima, no dia seguinte amanheci só um pó. E fui me recuperar ontem, no final da tarde, para a glória de Deus, né? E hoje estamos aqui para hoje, glória, nome de Jesus. Na quarta, estivemos aqui já ensaiando com maior dificuldade já. E para completar, ficou esse ar ligado aí. E o ar é uma bênção, só que para quem está gripado é um veneno, né? Mas vamos em frente, para a glória de Deus. Como dizia, hoje é mais um culto de libertação. E a palavra de Deus diz que é pelo conhecer da verdade que nós somos libertos. É conhecendo a Jesus, que é o único que tem poder para nos libertar. E Jesus é a palavra. E a palavra é testificada pelo seu Espírito em nós. Diga amém? Então pode qualquer um pegar a palavra, ler e falar o que quiser. Se não for inspiração do Espírito Santo, o próprio Espírito não testifica na pessoa. Então a pessoa entra e sai vazio, mesmo ouvindo a palavra. Agora, quando alguém é ungido do Senhor e é levado até um culto ou qualquer lugar para falar da palavra, até você para falar da palavra no momento que Deus quer, ele mesmo se encarrega de esclarecer na mente humana e testificá-la para a edificação da própria igreja de Jesus. Diga amém? Então é isso que vamos fazer essa noite, já buscando lá em Gálatas, que é a passagem da abertura deste culto. Gálatas, capítulo de número 5. Tanto os irmãos aqui ao vivo quanto da internet vai ter que ter um pouco de paciência com o pastor hoje, nessa gravação. A voz do pastor está debilitada hoje. Gálatas, capítulo 5. Tem mais gente, não é só eu não. Capítulo 5, versículo de número 17. Se encontrar, digo amém? Amém. Porque a carne milita. Esse milita aí, amados, é uma guerra mesmo. Algumas Bíblias dizem luta, né? Só que essa luta, no original, ela está num sentido muito mais forte que uma luta simples. É uma guerra. Porque a palavra milita vem de militarismo, de militar, né? Milita, ela guerreia. Então, a carne milita contra o Espírito, com letra maiúscula, contra o Espírito de Deus. E o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, contra a carne. Então há uma guerra. Por quê? Porque são opostos entre si. Amém? Só até esse ponto. Eu podia ler o versículo inteiro, mas esse é o ponto que o Espírito Santo quer que nós nos atemos para a mensagem desta noite. Que a carne guerreia contra o Espírito de Deus e o Espírito de Deus contra a carne, porque são opostos entre si. Isto porque o tema desta noite é mundos opostos.
Amém? O tema é mundos opostos. O físico e o espiritual são totalmente opostos. Vamos orar em cima desse tema, então? Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. E a mensagem dessa noite, revelada pelo Teu Espírito, com o tema mundos opostos. Justamente em cima do que o Senhor revelou através de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Que a Tua glória, Senhor, seja manifestada na mente e no coração do pregador, na mente e no coração do ouvinte, para que ambos, pregador e ouvinte, sejam edificados na fé através da Tua palavra, em nome de Jesus. Liberta, restaura, cura, transforma, mas principalmente, Senhor, salva em nome de Jesus. Digam amém? Glórias a Deus. Então, o mundo físico, vamos fazer uma pequena comparação. O mundo físico é limitado. Você está olhando para cá, o limite de você ver aqui é a parede, certo? Então, o limite nosso nesse templo são as paredes, o teto, o chão, enfim, onde nossos olhos alcançam. Amém ou não amém? Esse é o limite. Isso chama-se mundo físico, lógico. E o mundo espiritual é infinito, é ilimitado, não tem fim. Então, não há nada que para, não tem nada que você possa comparar o mundo espiritual com o mundo físico. Eles são opostos. E aí, o maior exemplo é a limitação do mundo físico e o infinito do mundo espiritual. Amém, igreja? Então, não adianta nada o homem tentar compreender a Deus pela mente humana. Ele não vai conseguir. Não há nenhuma forma do homem conseguir entender a Deus pela mente humana. Ele vai entender do limite dele. Mas aquele que anda com Deus, esse consegue entender. Até você pode comparar com você mesmo. Antes, a Bíblia para você era um livro, como tantos outros. Você poderia ter visto a Bíblia algumas vezes na tua vida, como eu também a vi antes da minha conversão ao Senhor, não à religião. Amém? Mas depois que você se converte ao Senhor, ao Evangelho, o Espírito Santo habita em você, ele revela o oculto e o escondido da palavra. Isso é um livro fechado, já expliquei para a igreja. É um código de Deus para os seus filhos. Diga amém? Então, por isso que a mente humana não pode compreender. Então, vamos para ver isso na Bíblia, para que não fique da mente do homem, ou a boca do homem falando, né? Vamos em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que ele revela exatamente isso. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2. Capítulo 2 e o versículo de número 14. Aleluia. Quando diz aqui, o homem, todos encontraram? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Porque elas se discernem espiritualmente. Diga bem? Então, só é compreendido de forma espiritual as coisas de Deus. Então, para o homem natural, tudo que é falado da Bíblia, até ele pode levar, muitos levam até na brincadeira. Até a Bíblia diz que lá no final dos tempos vão aparecer os escarnecedores, escarnecendo da palavra de Deus e zombando, dizendo: ei, faz tanto tempo que eu ouço essa conversinha de que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Lá no finalzinho da Bíblia você encontra isso. Deixa eu ver aonde Deus me tocou, me trouxe a memória aqui agora. Se eu não me engano é 2 Pedro. Eu não tenho, assim como eu não me preocupo em guardar adereços bíblicos, mas essa, quando vem de Deus, ele me revela tudo, até o capítulo 2 Pedro 3. Eu vou sem nenhum receio. Esse papelzinho aqui é para anotar os endereços quando ele me passa a revelação na consagração. E aqui me improvisou agora essa mensagem, já me deu o capítulo e o versículo, porque de mim eu nem me preocupo em gravar, né? Para agora não ser do homem mesmo. Tem pessoas que gostam de falar versículo sim, né? E mostrar que gravou a Bíblia inteira. Isso é para ganhar a glória do homem, né? Porque eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo se eu estou falando da paz de Deus. Amém? 2 Pedro capítulo 3, ali diz assim, a respeito da vinda do Senhor e o seu significado. Então essa passagem aqui mesmo, ela é claríssima quanto à volta de Jesus. Mas o homem natural, vai acontecer com ele o quê? Ele vai escarnecer, vai zombar, como diz aqui a passagem que diz no versículo de número, deixa eu ver aqui, escarnecedores, aqui,
Versículo 3 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Todos encontraram aí? 2 Pedro 3, versículo 3. Então ele fala assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Para quem não sabe o que é escarnecedores, são os zombadores, aqueles que levam tudo na brincadeira, zombam de tudo, né? Tiram sarro de tudo, né? Uma linguagem bem nossa aqui dos nossos dias, é sarristas, né? Então eles vão aparecer com os seus sarros, com os seus escárnios, dizendo assim, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, está falando de tempos assim dos avós, né? Todas essas coisas, as coisas permanecem como desde o princípio. Aí então a palavra entra de volta dizendo: porque eles querem deliberadamente esquecer, né? De que longo tempo houve céus, também como também a terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus. Então ele está falando assim: essas pessoas se esquecem que é o planeta Terra, o universo, que a ciência não consegue entender a existência das coisas, e que a Bíblia revela que do nada Deus criou. Deus disse: haja, criou. É isso que está dizendo essa palavra. Eles querem se esquecer e deliberadamente eles fazem isso. E no versículo 6 fala, ele lembra que o mundo foi criado por água, né, através da palavra, né? Houve céus, houve terra, como é que diz aqui? A qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Aí ele continua dizendo: pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então essa passagem está trazendo à memória já um fato que a ciência reconhece, que é o dilúvio que houve no planeta Terra. Então aqui o que acontece? Esse povo, o escarnecedor, ele zomba deliberadamente, ele esquece de que está tudo registrado na Bíblia, de que a própria ciência, com o passar dos anos, vai se rendendo ao Senhor. E aqui a Bíblia continua dizendo aqui, olha, que há uma coisa aqui no versículo 8 que esses aí não sabem, que nós não podemos esquecer, de que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, como alguns querem zombar, né? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então aí está a passagem que revela que realmente o homem natural não aceita, a tal ponto de aparecer escarnecedores no final do tempo. Então esses aí vão escarnecer a palavra de Deus deliberadamente. Então o que acontece é que há uma luta entre a carne e o Espírito de Deus, porque a carne, ela é soberba, ela acha que tem vida própria, e o Espírito já revelou que sem Deus nós nada somos. Mas há essa luta, porque eu ando, então eu consigo, porque eu falo, então eu posso, porque eu tenho conhecimento, então eu vou conquistar. Agora, quem é que dá tudo isso a você? Né? Será que o ser humano já parou para pensar isso? Não, mas eu conquistei pelos meus méritos. Será? Não é, mas aí entra naquele contexto do rico todo, que acha que conquistou tudo, aí ele nem está se importando com mais nada. Hoje mesmo vou pedir teu fôlego de vida, e o que é que você tem guardado para mim, né? Deus revela, Jesus revela, através daquela metáfora, daquela parábola do homem rico todo. Ele conquista tudo e acha que é o Senhor, né, o bambambam da terra, e se esquece que ele depende de Deus para ter o fôlego de vida. Um dia desse, eu não me lembro quem, acho que era a evangelista Luana, pregando, que ela falou que encontrou com alguém, houve até um debate, que a pessoa ficava questionando que adianta, que Deus que é esse que mantém as pessoas no controle, parece que somos robôs, não há, nem o próprio fôlego é nosso. Esse espírito que aquele dia, eu estava ali atrás, eu me lembro que alguém que pregava falava isso aí, esse espírito é de Satanás, é o espírito revoltado com Deus. Ele quis ser igual a Deus. Então, como Deus deu a ele a glória, era um anjo querubim com poderes, como a raça humana recebeu de Deus o direito de ter a sua imagem e a semelhança, e também aquele espírito de Satanás entrou no homem e tornou o homem dessa forma que muitos ainda tentam contestar a Deus,
e querendo ensoberbecer-se, e aí, amados, aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha, reconhece que há Deus acima de todas as coisas, esse será exaltado. Diga bem? Então há uma guerra natural, amados. Então a primeira luta que o cristão deve aprender a lutar é com a sua própria carne, porque ele é espírito. O seu ser interior, que é o que tem vida para ser. É isso aí. Quer seja vida com Deus ou sem Deus. Mas há uma vida. Vida com Deus é vida eterna. Sem Deus é uma vida morta. É uma segunda morte, que é pior do que a morte física. Mas o espírito não vai parar de sofrer. Vai continuar vivendo na eternidade o sofrimento. Quem dera todos aqui estejam na vida eterna com Deus, em nome de Jesus. Diga amém? Amém? Então, mas o ser que você vê no espelho, ele é um físico, é um limitado. Este aí vai passar. Como tantos você já sepultou, já participou de sepultamento, como tantos você vê diariamente notícias que hoje respiravam, daqui a pouco não estava mais respirando. Então, amados, nós temos que cuidar de que a nossa alma aprenda a controlar a carne. Nosso espírito tem que aprender a guerrear contra a carne, lutar contra ele, como o Espírito Santo luta contra a nossa carne. Amém, igreja? Então nós temos que, em nome de Jesus, aprender isso. Vamos a algumas passagens bíblicas que provam situações que a mente humana não pode compreender a Deus, que provam isso. Acontecimentos bíblicos e que ocorreram, que provam que a mente humana, até que o próprio Deus falando, como Emmanuel, Jesus, a mente humana que andava, muitos que andavam com ele, não entendiam ele. Vamos ver aqui várias passagens. Deus me deu 3 só, nós poderíamos passar a noite toda aqui, vendo um monte de exemplos de Deus, veio desde o Velho Testamento, né? Falando com os homens, e os homens às vezes não compreendiam. Vamos rapidamente ver na minha memória, Gideão aqui, Gideão, o Senhor falando com Gideão, ô homem valente, né? Vamos lá, eu te separei para você livrar Israel. Mas Senhor, eu sou tão pequeno, minha família é pobre, eu sou o menor, mas eu estou contigo, homem, né? Então não é nada que você está imaginando, a sua visão é limitada. Eu estou contigo, já que eu estou contigo, você vai vencer. Mas olha a mente humana dele, é limitada. Olha Moisés lá diante do Mar Vermelho, ele começou a clamar ali, desesperado: Senhor, eu não sei o que fazer, esse povo está me cobrando, está vindo falar, o que vai acontecer, Senhor? Ô Moisés, por que tu clamas a mim? Diga para esse povo calar-se e marchar, e você toca nesse mar para que ele se abre. Quer dizer, então Deus está tentando dizer nessa hora para Moisés: vocês estão olhando para as coisas limitadas, vocês são limitados. Esse mar está aí porque você não mandou ele abrir ainda. A coisa que está acontecendo na tua vida, que você está deixando ela lá. Está entendendo, igreja? A compreendeu agora? Que o mundo oposto não é o que você está vendo. O que você está vendo, sentindo, é o que dá o limite da tua mente humana. Mas Deus não é o humano. O que está em você não é natural. Ele é criador. E Ele te deu toda a autoridade. Então o que você vê não é o que vai acontecer. É o limite do teu entendimento. O mar está aí, mas não é uma pregação apenas mais mandando o mar se abrir. O problema está na sua vida porque você não mandou sair ainda. Ah, mas eu mandei. Mas de que jeito? Pedindo para o diabo dar licença? Ou pedindo misericórdia de Deus? É uma guerra, amados. Jesus falou: não vim trazer paz nesse mundo, eu vim trazer uma espada. Você está no meio de uma guerra espiritual. Não se deixe de mim com bandeira branca, ou mandando flores para ele. Dá licença, eu vou mandar uma bombinha para você, tá? Ataque. Tem cristão que é assim, amado. Ou chorando: ah, general. Imagina um monte de soldado treinado para guerrear, chorando: ah, general, ajuda a gente, general. Eu já dei para vocês, escuta aí a guerra, vamos em frente. Não é, amados? Então, em nome de Jesus, o físico é o oposto do espiritual. O que você está vendo é limite. Vamos a algumas passagens, então, mas que vai comprovar um pouco mais na sua mente, que a mente humana não pode entender as coisas de Deus. Vamos juntos em João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. João 2,18, todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18. É uma das passagens que Deus me trouxe à memória para falar com você, com a igreja, sobre a mente humana não entender as coisas de Deus. Por exemplo, essa passagem que Jesus, ele entra no templo, ele cria um maior alvoroço,
porque o templo está sendo usado ali para comércio. Estão vendendo pombas para sacrifício. Então, olha, virou então ele revira, ele faz um maior estradalhaço naquele tempo. E aí, alguns dizem para ele: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você faz isso? Então Jesus, versículo de número 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Algumas Bíblias vão dizer que é autoridade, né? Jesus então responde, dizendo: destrui esse santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram, versículo 20, os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aí, vocês perceberam, irmãos? A mente humana não pode seguir, não entende. Jesus está falando de coisas espirituais. E aí o homem quer entender as coisas carnais. Ele quer entender a espiritual de uma forma carnal. Não vai compreender, jamais vai compreender. Vejam aqui que ele está falando de algo tremendo. Derrubei esse santuário, eu levanto ele em 3 dias. Esse homem é louco. Demorou 46 anos para construir isso aí, e agora ele está dizendo que em 3 dias levanta. Então, muitas vezes, vem fazer uma campanha de libertação, venha para Jesus, sua vida vai mudar. Aí a pessoa começa a imaginar cifras, começa a imaginar um carro novo, começa a imaginar uma mulher casando, um homem no altar. A sua vida vai mudar. E a pessoa começa a imaginar tudo. Vem tudo na mente da pessoa. Homens de pequena fé, a sua vida eterna vai ter uma mudança. Eu te dou a vida eterna, eu te dou as coisas espirituais, te dou o reino dos céus. Então Deus está falando de coisas muito maiores do que essa limitação aqui. Vamos numa outra passagem. O mesmo Evangelho, lá no capítulo 6. Vejam esse exemplo aqui, ó. Jesus, então, lá no capítulo 6, versículo 41, ele vai dizer uma coisa que vai deixar escandalizados os discípulos aqui, ó, e todos que estavam seguindo Jesus. João 6, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Veja o versículo 42. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Olha a mente humana, não está compreendendo nada que ele está dizendo. Até para nós, imagine você vivendo simultaneamente na mesma época, vivendo contemporaneamente essa época, essa passagem. Você talvez pensaria a mesma coisa, mas eu conheço a mãe dele. As mulheres iam falar: eu ando com aquela mulher da Maria o tempo todo, que ele estava pregando em Cafarnaum, né? Naquela região dele ali mesmo. Então o pessoal fala: mas o pai dele eu conheço, não é que ele vai ser aquele carpinteiro, eu conheço o pai dele. Como é que ele fala que desceu do céu? Aí eu estava lá no nascimento dele, eu vi ele nascer, tudo. Eu acompanhei, depois ele, né? O senhor está louco. Como é que ele é um pouco desceu do céu? Como é que é isso? Vamos continuar aqui, ó. Veja o versículo de número 51. Vai aumentar ainda, ele vai falar mais ainda, ele vai falar assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí eles enlouqueceram, né? Disputavam, pois, entre os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Veja o versículo 53. Jesus lhes responde: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Meu Deus, o que esse homem está dizendo? Até hoje, você pode até pensar, se você é um religioso, apenas um leitor de livros, vai ler essa passagem e fala: não estou entendendo nada. Por mais que eu vou ler, eu vou lendo, não estou entendendo. O que é isso? Ele está falando justamente o que ele é. Ele é o pão da vida, ele é o verbo, ele é a palavra. Você ouviu falar assim: engole esse livro, engole essas palavras? Já viu isso aí? Já viu essa frase? Se refere a esse contexto. Quem ler essa palavra, quem meditar nela, quem se alimentar dela, tem vida eterna.
Quem não come dela, mas o que é beber do sangue agora? Come também na palavra. A palavra é o pão, é o alimento. O sangue é a bebida, é o que nos faz, ajuda na digestão do que nós estamos comendo. É o Espírito Santo que testifica. Você bebe algo para contribuir com a digestão, não é mesmo, amém? Quando você come, você bebe algo e contribui para a tua digestão. Então Jesus está dizendo: quem comer da minha palavra, ler, quem meditar, quem ouvir, esse tem vida. E beber do meu sangue, ou seja, aí você vai ter que ter um Espírito Santo para te ajudar, para discernir a palavra de Deus. Amém, igreja? Aí tem que compreender esse mistério, mano. Mas imagina esse povo da época, ficaram louquinhos, né? Então, mas era a mente humana. Hoje, o Espírito de Deus pode em você testificar isso. Amados, eu vou falar de várias, mas não foi nenhuma, nem duas vezes. Por um bom período da minha vida, Deus, olha, me fez, eu estudei como se fosse uma faculdade mesmo. E eu nem sabia que era aquilo. Eu não tinha folga, amados. Quem me visse na vida pessoal, era o tempo todo, ou estava dobrado de joelho, ou estava lendo a palavra. Foi uma faculdade que o Espírito Santo me fez fazer, uns 5 anos da minha primeira conversão, e eu não sabia por quê. Eu não sabia, eu estava fazendo a faculdade dele, mas não sabia. Aquilo era um desejo que estava no meu coração muito grande. Eu cheguei a ler, acho que mais de 5 ou 6 Bíblias, com traduções diferentes, com versões, né? E estudei elas, tudo, mas assim, era uma faculdade que Deus estava me dando. Porque havia uma sede, uma vontade enorme de eu comer aquilo lá. E alguém pode dizer assim: então você aprendeu isso aí estudando? Não. Muitas palavras eu não entendia, ficava assim, eu não estou compreendendo. Procurava pesquisar, mas não entendia. Na época nem tinha computador. Aí o Espírito Santo falava: filho, é assim, maior carinho de palavra, explicava, como nós estamos conversando aqui. Mas como é que Deus fala, pastor amado? Eu pergunto para Deus. Eu não sei. Comigo ele fala. Como é que comigo ele não fala com você? Eu não sei. Pergunta para ele, né? Mas ele fala comigo. E o Senhor falava comigo muito facilmente. E eu ouvia a voz do Senhor, como estamos falando assim, ó. Conversava, eu chorei muitas vezes ao ouvir aquelas vozes, a voz do Senhor falando no meu coração. E eu não me assustava com ela, porque eu via que ela estava me edificando, ela me fazia crescer como filho de Deus, como alguém que estava entendendo a palavra de Deus. Aquilo para mim só fazendo bem. Então não me preocupava, eu não temia ouvir o que eu estava ouvindo, uma coisa que me fazia bem, não me fazia mal. Amém, igreja? Então muitas coisas que eu falo hoje aqui, amados, não é porque eu estudei, porque o homem ensinou, não. Tudo tem muitas coisas que a gente aprende na teologia, sim, mas você é um joelhinho. A maior faculdade do ser humano com Deus é o joelho no chão, amado. É lágrima, é conversa íntima, é consagração, é jejum. Amém, igreja? E eu tive essa grande escola. Eu nasci no meio do fogo do Pentecostes e Deus me deu essa graça de eu ter essa determinação. Eu peço a você, em nome de Jesus, não é ministério que faz isso não, mas que muitos daqueles já estão desviados hoje. Entendeu? Então não é um ministério, não é a igreja, é o chamado de cada um. Cada um esteja exatamente onde Deus chamou. Amém? Então o homem natural não pode se ir. E aqui os homens estavam enlouquecendo. Que comida que é essa? Que bebida que é essa? E Jesus no versículo 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Diga glória a Deus. Vamos em Mateus capítulo 19. Ainda Deus está nos ensinando, mostrando passagens que a mente humana não pode discernir as coisas de Deus. Por quê? Porque são opostos. A mente humana não pode compreender, porque ela pertence ao mundo físico, e o mundo físico e o espiritual são opostos. Se você quer conhecer a Deus, você vai ter que se converter, você tem que sair do mundo físico, tem que deixar que as coisas naturais fiquem para a natureza. Você vai viver em santidade com Deus, e aí até o final Deus revela para a gente o que deve ser feito. Vamos em capítulo de número 19 de Mateus, versículo 16. Eis que alguém, se aproximando-se, perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida,
guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que ainda me falta, porque me falta ainda. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, porque por ser dono de muitas propriedades. Meu Deus, a mente humana não pode seguir. Esse jovem quis entrar numa conversa muito forte com Jesus. Ele quis ir além daquilo que ele podia entender. Então Jesus, sabendo o que passava no coração dele, jogou o máximo possível de dificuldade para ele. E sabendo que, porque ele era Deus, ele era onisciente, sabe aonde aquele jovem estava preso? Ele estava preso ao dinheiro, preso ao amor às propriedades, ao que ele tinha. Então Jesus já joga o mais pesado possível. Olha, você quer então ser salvo? Então tá. Você quer então me seguir? Então tá bom, então vai, vende tudo que você tem. Era justamente o que ele sabia. Jesus sabia que ele ia fazer aquilo. E não precisava fazer aquilo. Mas como ele insistia muito com Jesus, Jesus falou os mandamentos: mas eu faço tudo isso, desde a juventude eu faço isso aí. Quer saber que eu posso fazer mais? Vocês querem fazer mais? Tá bom, então vamos lá. Sobre os mandamentos, não. Os mandamentos é moleza. A conversa estava nesse nível. Já eu faço. Quer saber que eu posso fazer mais? Tá bom, vem tudo que você tem e me serve. Aí ele abaixou a cabeça e saiu triste. Por quê? Porque ele era apegado ao cara ali. Então Jesus ali, então, vai dizer para os seus discípulos que é muito difícil o rico que é apegado às suas coisas entrar no reino dos céus por causa do amor, do apego que ele tem às suas coisas. Mas ele precisava se desapegar para seguir Jesus? Claro que não. Você deve conhecer muitas pessoas que são bem de posse, que assim, esse conceito de falar que crente é tudo pobre, eu não sei onde veio, eu não sei de onde surgiu isso. Eu conheço muitos. Aliás, o maior deles é dono do universo. Diga glória a Deus. Amém? Você sabe o que eu estou falando, né? O próprio dono do Evangelho, né? Voltando agora, não é raro, amado, nós vemos alguém que pela carne segue a Jesus desistir de segui-lo no meio do caminho. Não é raro, não. Isso aí é esses 15 anos que eu estou andando com Deus aí. Meu Deus, eu já vi de pessoas que começou e parou. Agora mesmo passei na casa do meu irmão ali, ele tinha uma pessoa ali toda, né, álcool, veio no carro falar comigo enquanto eu esperava ele, etílico, né, bebida, álcool. E ele me diz: esse homem já foi evangélico. E hoje está isso aí, ó, na rua da família, está isso aí. Então, para mim, isso na verdade não é raro. Isso é normal ouvir pessoas que pela carne começam a buscar Deus, não para salvação, porque querem algo. Quando quer algo de Deus, ele vai buscar Deus porque quer, geralmente é pela dor, isso aí. Essa pessoa raramente se permanece com Deus, raramente. Agora, quando você busca Deus porque você tem um desejo em conhecer a salvação, o que é o mundo espiritual, aí está falando a língua de Deus. Espera, opa, aí sim. Não adianta nem aquela pessoa que é desviada e fala: vou voltar, está dando tudo errado. Até falava isso no caminho também para alguém. Não adianta aquele desviado, dando tudo errado na vida dele, ele reconhecer que está dando errado porque está afastado e voltar só para que as coisas dê certo. Não vai dar certo também. Deus propositalmente vai deixar que as coisas continuem erradas até ele converter o coração dele. É um processo lento, isso aí, amado. Então a coisa, Deus conhece o coração das pessoas. Então o homem pode enganar o pastor, pode vir com cara de santinho, disfarçar, ou de santinha, né? Pode ser o maior dizimista da igreja, pode ser o que for. Mas a Deus ninguém engana. Então o homem tem que entender isso. E não é raro a gente ver pessoas que pela carne começaram a seguir Jesus, como esse jovem aqui, e desistiu no meio do caminho. Quando lá em João capítulo 6 nós estivemos lá, volte lá por favor, amados. João 6, quando Jesus está pregando, falando fortemente sobre salvação, mas muitos discípulos ali, eles não eram 12 mais, já tinham muitos. Você se lembra que em Lucas 10, para quem já estudou ali a palavra, já fala em 70, o regresso dos 70 discípulos. Lucas 10, não vai lá não.
Estou falando assim, quem pensa que Jesus só teve 12 discípulos, é que não conhece a palavra. Ele escolheu 12, mas foi aumentando o número de seguidores. Foi aumentando. Essa passagem aqui, que eu acabei de ler dos jovens, sabe, lá 11 discípulos já estavam ali com ele, né? Só que 12 ele escolheu, e mesmo assim, um deles era o diabo. Olha só. Então, os outros eram que foram seguindo, foram acompanhando. E assim é também. Muitos são escolhidos, mas poucos são. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E essa passagem de João 6, quando volta aquela passagem da murmuração dos judeus, aquela passagem que eu estava lendo, ele dizendo que ele era o pão, né? Aquela passagem, se você for no versículo 60 agora, você vai ver que muitos discípulos se retiraram, porque não aguentavam o que ele falava. Veja o que diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo, né, por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então, vamos no versículo 66 agora, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirarmos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Diga amém. Versículo 70 diz: replicou-lhe Jesus dizendo: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. É diabo, é demônio, está com demônio, né? Então está aí, amados. Como você está vendo aí a palavra revelada, que o próprio Senhor Jesus teve dificuldade. As pessoas que andavam com ele não aceitavam as coisas que ele falava. Por quê? Porque o mundo espiritual é o oposto do que a carne quer. Então, se você está seguindo Jesus porque alguma coisa da tua carne, você se vai decepcionar. Você é o próximo candidato a sair da igreja. Misericórdia. Agora, se você está buscando a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele pode te dar na eternidade, aí sim, aí você está falando a língua de Deus. Aí você está começando a entender o que é o cristianismo. Diga amém? Amados, se abandonar o próprio Senhor Jesus, como acabamos de ler aqui, imagina os pobres mortais, servos de Deus como nós. Quantos já nos abandonaram e quantos hão de abandonar ainda a obra? Eu estou me referindo a essa aqui, mas eu conheço muitos pastores e eles todos têm a mesma luta. Muitos de nós às vezes desabafamos um com o outro, choramos até pela perda de uma ovelha que na verdade andou com a gente, de repente do nada vai embora, vira as costas. É porque não é fácil realmente, amado. Não é fácil realmente ouvir a palavra. Se estiver na carne, não é fácil. É só para quem está em espírito. Eu estava num estado tão forte espiritual com Deus na minha recém-conversão lá no início. Eu me lembro claramente que eu fui divertido pelo pastor numa vigília. Eu fui divertido, eu cometi algum erro. Eu não me lembro qual, mas eu cometi algum erro ali. Ele me deu uma bronca, eu glorifiquei a Deus pela bronca. Eu falei: oh, glória, aleluia, pela bronca. É verdade. Eu me senti amado na bronca. Olha só. Porque era o Senhor me corrigindo na boca do pastor. Olha que a diferença de estar em espírito e estar na carne. Hoje, se o pastor fala uma coisinha para mim, ele faz um bico desse tamanho, vira as costas, ele sai falando ainda. É verdade ou não é? E eu fui divertido em público. Eu fui de todo mundo. Eu dei glórias a Deus. Eu lembro até hoje o momento que eu fui divertido publicamente pelo pastor ali, uma vigília. E eu não me lembro o motivo, mas alguma coisa errada eu fiz, com certeza. Alguma coisa que não era para ter feito. E o pastor dá bronca, o pastor Davi para dar bronca no microfone, era facinho. Não é como o pastor aqui não, que chama em particular. Ele dá a bronca mesmo. Então, amados, mas como eu estava em espírito, e é o que nós devemos estar o tempo todo quando vem às igrejas, ouvir a palavra, porque senão você vai ouvir homem, e o homem vai se decepcionar um dia, porque é um. Agora, Deus jamais se decepcionará. Diga amém? Então, amados, não é fácil. E a gente que é pastor, servo de Deus,
Vai viver o que Jesus viveu aqui. Essa sensação de abandono. Pessoas que entram e saem toda hora. Isso é normal. Agora o duro é ser testado. E Jesus foi testado o tempo todo por aqueles que o seguiam. Jesus foi testado. O tempo todo ele foi provado, testado. E nós, pastores, vira e mexe, estamos sendo testados até hoje. Vira e mexe, tem alguém perguntando, pastor, e as pessoas pensam que eu não percebo qual a intenção da pergunta. E fulano? O senhor está sabendo de fulano? O que aconteceu? Vamos orar. Porque essas pessoas julgam o pastor, porque não tem uma obra na mão. Que o dia que tiver vai entender. Jamais, irmão, eu vi as costas para um membro da igreja. Jamais. Agora, visitante, eu recebo com o maior amor. Mas eu não tenho a ficha, eu não sei quem é a pessoa. Amém ou amém, igreja? A igreja está compreendendo? Se eu não tenho a ficha de membro da pessoa, eu não sei quem é a pessoa. Cumprimento com o maior amor, recebo com o maior carinho. Agora, se a pessoa estiver doente lá, e alguém sabe que a pessoa está doente, vai lá, e a pessoa vai e fala, ó, o povo do diabo falando, teu pastor nem veio me visitar. Um visitante, eu queria ser um nome, amados. Então veja como os pastores até hoje são testados. Jesus que está em nós é testado até hoje. Não é fácil ser testado. Você acordar todo dia e ter que provar que você é pastor de Deus. Não é fácil, não. Eu faço isso há 15 anos quase. Não é fácil. Eu jamais vi as costas para um membro. Quem é membro da igreja de verdade aqui, sabe que eu nunca vi as costas para um membro. Jamais. Eu vou uma, ou duas. Se eu vejo um problema, eu vou 3, vou 4. Aí Deus fala assim, para, filho. Para, você tem muito mais o que fazer. Deixa que eu vou cuidar agora. Eu me retiro. Amém, igreja? Agora quando Deus fala, vai, eu vou. Então, eu estou falando isso, é um desabafo mesmo. Porque eu viro e mexo, eu sou provado mesmo. Alguém viu falar isso um dia desse? Eu vi o pastor sendo perguntado. Deus me deu, depois daquela conversa, que talvez você tenha ouvido, a confirmação da palavra que já tinha me dado no meu coração e testificou hoje. Ele falou, filho, se eu sou provado, vocês vão ser testados o tempo todo também. Então, irmãos, essa coisa tem que parar. Ou você é convertido, ou você é apenas um religioso a mais na terra. Não dá para os homens confiar mais em homens. Você tem que se converter cristão, se converte ao Evangelho. E se coloca numa posição de honra para servir a Deus, não para ser servido. Tem pessoas que querem ser servidos, agora com certeza você vai ser atendido quando você é um membro de uma igreja oficialmente. Agora, se você é apenas um visitante, que não tem compromisso nenhum, porque não quer ter compromisso, só vem fazer campanha para levar bênção para a tua casa, como é que o pastor vai saber qual é a sua vida? Amém, igreja? Eu estou falando porque eu sei que isso acontece no nosso meio. Então, em nome de Jesus, venha para ser membro da igreja, ou dessa de qualquer outra, mas tenha compromisso. Tem pessoas que não querem ser membro só pelo simples fato de não ter compromisso mesmo. De dizer, eu não estou fazendo isso porque eu não sou membro. Olha cada desculpa mais esfarrapada que tem. É uma vergonha isso, amado. Eu teria vergonha de me dizer cristão para agir dessa forma. Então, no nome de Jesus Cristo, vamos mudar. A luta começa na sua própria carne. Luta contra ela. Ela está levando essas pessoas para esses caminhos errados aí. E hoje, até hoje eu sou testado com pessoas que andam comigo que até pregam o Evangelho. Mas só que eu compreendo. Meu amor me faz compreender, porque não tem ainda uma obra na mão. O dia que tiver uma obra na mão, vai entender a dificuldade de um pastor. Quem é membro da igreja aqui, que passou por uma pequena dificuldade, a mínima que seja, o pastor não estava do teu lado. Estava ou não estava, igreja? Amém? Estava ou não estava, igreja? Amém. Parece que só meia dúzia falou amém aqui. Eu tenho certeza que todos que são membros da igreja aqui, passou uma dificuldade do pastor, o pastor estava lá. Agora, mesmo que eu não estivesse, não foi falha minha, foi porque o Senhor falou, não vá, eu estou tratando. É diferente. Ó. Amém, igreja? Então deixa Deus tratar, né? Em nome de Jesus. Vá, por favor, em nome de Jesus, lá no Mateus capítulo 6. Vamos primeiro, volta em João 6 de novo lá. Você estava em João 6, né? Lá no versículo 44. Que aí tem uma revelação tremenda ali, João 6, 44. Porque essa passagem que eu pedi para vocês irem, amados, é porque Jesus fala o seguinte, olha. Aqueles que fazem isso, abandonar a obra, por exemplo, os que abandonam a obra, fazem isso porque ainda não se converteram. Os que ficam pedindo visita o tempo todo,
testando o pastor, testando, ver se essa igreja ou aquela igreja é de Deus. O que ficam perdendo tempo fazer isso aí, ao invés de se converter, é porque justamente não são convertidos. Que o dia que se converter, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Isso é uma curiosidade natural. Isso é uma coisa da natureza humana. Agora tem uma coisa que Deus colocou no meu coração hoje. Filho, não se preocupe com essas coisas. Porque às vezes eu me entristeço. Olha, eu saio de uma diversão minha, para ver se eu consigo me distrair um pouquinho. Aí vem uma cobrança em cima do pastor, no momento da diversão. Aí vou para casa triste, chateado, pela cobrança de um lugar que eu era me divertir. Por isso que às vezes você me convida para algum lugar, eu não vou. Sabia, mano? Eu fui ontem praticar um esporte, na saída fui cobrado de uma coisa, diretamente, mas fui. É duro isso. Então nem no esporte o pastor não tem momento dele de privacidade. Aí eu estava triste, o Espírito Santo falou: filho, não se preocupa com isso aí. Então, ninguém pode vir a mim, ninguém vai ser membro da igreja, se eu não colocar lá. E Jesus falou isso claramente, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então está uma revelação que Deus me colocou no meu coração. Ele falou: filho, fica tranquilo, que quem eu colocar como membro, é membro e pronto. Quem eu colocar como obreiro, este é obreiro e pronto. Se tranquiliza. Então, qual a conclusão disso tudo? Agora eu peço que você vá em Mateus 6. Porque, veja bem, amados, o Evangelho verdadeiro são boas novas do reino dos céus, do mundo espiritual, e não do mundo físico, viu, amados? Repita comigo: Evangelho são boas novas do reino dos céus. Amém? Não do mundo físico. Amém? Então não são boas notícias para esse mundo, não, amados. Aliás, Jesus disse: eu não vim trazer paz a este mundo. Você viu isso na palavra já? Se você nunca viu, aproveita que está em Mateus, ali, vai no capítulo 10. Se você nunca viu, então aprenda isso da palavra. Versículo 34. Jesus está dizendo isso aqui, ó: não pensem, ou não penseis, que eu vim trazer paz à terra. Agraciado é a esta terra. Ele está apontando, dizendo a esta terra. Eu não vim trazer paz a esta terra. Não vim trazer paz, mas espada. Entendeu, igreja? Estamos no meio de uma guerra. Então o Evangelho não é boas novas para este mundo. Qualquer pregação que chama você, te atrai para a coisa desse mundo, para o Evangelho, é mentira de Satanás, ou estratégias. Se for de Deus, amém. Deus vai lá, entrando lá, não vai, pensei que era uma coisa, era outra. Não, ele realmente usou uma estratégia para te convidar para você conhecer o reino de Deus primeiro. Porque a palavra de Deus nos diz assim, Mateus 6, e no versículo 33. Porque você pode, amados, gozar de todos os benefícios que a carne pode usufruir andando com Deus. Pode sim, amados, pode. Mas Deus dá um conselho. Primeiro ele fala no versículo 25, para que ninguém fique ansioso pelas coisas desta vida. Amém ou amém? Já no 33 ele fala: aprendam a buscar, ou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas pela qual nós andamos ansiosos ainda, nos serão ou vos serão acrescentadas. Diga glórias a Deus. A conclusão é esta, mano. Quando nós entramos verdadeiramente no mundo espiritual, fica muito mais fácil compreender o que ocorre no mundo físico, porque os mundos são opostos. O físico e o espiritual são opostos. Então aquela coisa que eu tinha, vou ficar testando o pastor, ver se ele é de Deus. Eu vou testar, vou ver se essa igreja é de Deus ou não. Amados, não perca tempo com isso não, amados. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revistam de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, se você quer vencer alguma luta espiritual, vai para a oração, que é ali que você vence o mal, no nome de Jesus. Amém? E aqui, por estar escrito, você crê que Deus pode ouvir suas orações e resolvê-las? Porque você anda com Ele? Porque Ele está em você? Então coloque-se em pé e abra João 3, e versículo 31, que diz assim:
Então, como você pode dizer quando procura, repita bem forte: agora sei que o mundo físico e o mundo espiritual são bem opostos, e muito maior é o que está em mim. Diga bem? Você toma posse disso? Veja João 3,31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Diga bem? Por isso você pode dizer: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então aprenda a lutar, aprenda a lutar com as forças malignas, mas através da armadura, com a armadura de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, aí está a palavra revelada pelo Teu Espírito, que venha ao encontro daquilo que o Senhor colocou em meu coração, para expor que esse mundo espiritual é o oposto do mundo físico, Senhor, e que nós não devemos olhar para as coisas naturais, Senhor. Só o Senhor pode testificar no coração dos ouvintes a Tua palavra, Senhor. Pode testificar no coração dos ouvintes aquilo que foi pregado, e o Teu Espírito discerniu ao pregador e ao ouvinte. Para a glória do Teu nome, eu abençoo todos que ouviram com fé, e que eles todos, nós, não saiamos, nenhum de nós saia daqui sem estar revendo os irmãos da internet. Alguém que quer começar essa campanha aqui pela internet, é só você entrar em contato comigo. É uma campanha de libertação que aqui na igreja nós levamos entregando na mão das pessoas. Contudo, você que está em casa, que entrou na internet, achou o nosso blog, ouviu a mensagem, sente no coração de fazer essa campanha, mas não está presente na igreja, nem tem como vir, entre em contato comigo, e nesse e-mail, você está vendo no endereço aí, eu terei o maior prazer em responder seu e-mail, atendê-lo, e mandar a você uma folha, no anexo do e-mail, uma folha da campanha, para que você imprima ela e entre nessa campanha junto com a igreja também, tá? É uma campanha de libertação poderosa, que Deus tem feito maravilhas em nosso meio e quer fazer em sua vida também, e não foi por acaso que você entrou nesse blog. Então entre em contato comigo, eu vou te orientar como você deve fazer essa campanha em o nome de Jesus. Bom, é só você ver no e-mail. Todos já pegaram? Aqui na igreja, quem pegou a campanha, coloque-se em pé, eu quero falar com Deus e orar pela sua campanha em nome de Jesus. Se você está na internet, você pegou em outro blog, ou hoje mesmo quer iniciar a campanha, coloque-se em pé também, que eu quero orar com a sua campanha em nome de Jesus. Você que vai iniciar a campanha hoje, enquanto o pastor fala ao microfone, é o momento de você falar com Deus e apresentar a Ele em oração os motivos que você inicia essa campanha hoje. Fale com Deus em o nome de Jesus. Senhor, eis aí teus filhos que estão nesse momento em oração, estão apresentando quais são os propósitos de entrar nesta campanha, e o Senhor é o único que pode olhar para dentro do coração deles, pode esquadrinhar os pensamentos deles e pode sondá-los, ver ali neles a fé verdadeira de que eles têm a certeza e a convicção de que obterão a vitória, que podem obter a vitória com o Senhor à frente desta causa. Então, no nome de Jesus, Senhor, que fique registrado no mundo espiritual estas petições, essas orações que estão sendo feitas agora para esses propósitos. E eu quero ver essas pessoas mesmo, Senhor, dando testemunho de vitória para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus? Amém? Então agora vamos falar juntos aqui. Você também está na internet, faça a oração coletiva dessa seguinte forma: diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de apresentar os propósitos da minha campanha. Eu estou nesse momento declarando publicamente em quem confio, e aí no Senhor que eu confio. A Ti eu entreguei, e a Ti glorificarei quando a vitória vier, e eu sei que ela virá. E eu darei testemunho desta graça em minha vida a respeito desta campanha, em nome de Jesus. Amém? Eu concordo, agora eu quero orar com você. Eu concordo com a tua oração e declaro a tua vitória em nome de Jesus. E que caiam por terra mesmo todos os inimigos de Deus nesta campanha ou qualquer área da tua vida, em nome de Jesus. E eu profetizo grandes testemunhos a respeito desta campanha também, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo neste lugar. Digam amém? Então fique agora com a sua campanha, preencha ela em casa, você também que orou, preencha a folha, venha com ela 7 semanas e ore pela sua causa, preenchendo ali o questionário ali embaixo, agenda, detalhando a causa, enfim, você vai ter a vitória
Porque aquele a quem você entregou é vencedor, e você é mais que vencedor com Ele, que é Cristo Jesus. Diga amém? Então você também em casa preenche sua campanha, e todas as 7 semanas, cumpra 7 semanas, e depois você será como esses que vão colocar-se em pé agora. Se você está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé e vamos orar pela sua causa. Se você está na internet e pertence ao grupo que já está do 2º ao 7º dia, também coloque-se em pé e vamos falar com Deus a respeito da tua causa, em nome de Jesus. Amém? Agora você não precisa fazer oração individual, você já fez ela naquele primeiro dia, né? Agora você vai dizer publicamente, declarar a tua fé, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, diante de tua presença, declarando publicamente que aquilo que eu declarei no primeiro dia da minha campanha, eu estou convicto do que eu falei, que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Um por um dos meus inimigos cairão por terra, e eu te glorificarei quando esta campanha terminar, em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com você, assim como eu concordei com aqueles que ligaram no primeiro dia. Está ligado na terra, está ligado com Deus, e vocês são sim o que vocês declararam que são, e que a Bíblia declara que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Digam amém? Então aplaudo o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aquele que terminou a campanha, dobra e coloca no vaso de oração. Você que está em casa, terminou a campanha, entre em contato comigo que eu vou te orientar o que fazer com a folha que você preencheu. Tá bom? Em nome de Jesus. Entre no meio e nós vamos conversar a respeito disso. Em nome de Jesus.